Hallo, wie geht's euch? Como vocês estão? Meu nome é Aline e aqui na Deutsch a gente aprende alemão juntos. O vídeo de hoje ele é um vídeo de gramática e a gente já tem uma playlist completa só sobre assuntos de gramáticas aqui no canal. Ele vai ser sobre o que vocês mais votaram nas nossas enquetes lá no nosso Instagram e aqui também na nossa comunidade, falando sobre as posições das coisas na frase. Sim, vamos falar sobre isso hoje. Em português, se a gente pegar uma frase tipo João ama Maria e inverter Maria ama João, as coisas mudam completamente, concorda? Em alemão também é assim. Então, a regrinha principal e mais importante, a primeira que a gente tem que saber, não é nada novo pra gente, porque a gente também tem isso em português e na maioria das línguas, porque uma ordem de esquerda para direita vai estabelecer quem que faz o quê. Então a gente tem sujeito, predicado, objeto como uma regra universal e que vale para alemão também. Se eu falo Jonas liebt Maria, é o Jonas que está gostando da Maria. Se a gente inverter, vai ficar confuso porque pode ser que passe então a ser que a Maria que está gostando do Jonas agora. Und Maria liebt Jonas. Quando isso é com objeto, com coisas, fica um pouco mais fácil, fica menos confuso. Se eu falo Jonas liebt Autos ou falo Autos liebt Jonas, a gente ainda consegue entender que é o Jonas que está gostando de carros. Mas com pessoas isso começa a ficar mais complexo. Então não se esqueçam que essa regrinha básica principal que a gente já tem em português é a regrinha de ouro, vale para alemão também, salva vidas. Pelo menos eu, em português, e as pessoas que eu conheço usam muito pouco uma alteração mais complexa de posições na frase. Só que, gente, isso existe em português também. Vou pegar o hino nacional pra gente analisar. Ele tá mostrando aqui. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. O brado retumbante de um povo heróico foram o que essas margens plácidas ouviram. A gente inverte completamente as coisas. Isso está teoricamente correto, é o nosso hino, só que mesmo assim pode ter certeza que a gente não usa isso no dia a dia e que é muito mais difícil de entender uma frase estruturada desse jeito. Digamos que em alemão é mais fácil a gente compor frases bem à la hino do Brasil, porque a gente vai compor frases que brincam um pouco mais com essa posição. É como se o alemão fosse de fato um quebra-cabeça, onde outras posições mais incomuns vão ser aqui usadas de forma mais frequente. Se a gente quiser falar que a gente vai no supermercado, a gente colocaria eu vou no supermercado. E não muito hoje irei eu ao supermercado ou ao supermercado irei eu. Em alemão a gente vai falar mais ou menos assim. Eu acho chique, complexo, difícil, com certeza, e ao mesmo tempo chique. Acho chique. Tem um ditado em português que é quem ficar por último é a mulher do padre. Eu acho que é algo assim, né? Quem ficar por último é a mulher do padre. Em alemão a gente tem um ditado que é basicamente isso, ou seja, os últimos sofrerão as consequências. E para isso o ditado é Den letzten beißen die Hunde, que é os cães morderão os últimos. Para traduzir essa frase, eu já tive que inverter para vocês me entenderem que o sujeito aqui é os cães que estão mordendo os últimos. Só que se eles estão fazendo alguma coisa com alguém e esse alguém é um masculino, a gente já viu que isso aqui é um acusativo. Então a gente tem esse den letzten que indica pra gente o objeto na palavra. Isso é algo que em português a gente não tem. Lá no nosso vídeo de acusativo a gente vai falar sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhadinha, porque é onde eu consigo enxergar na palavra escrita e falada que aquele é um objeto. Em português a gente não tem isso. Então a gente facilita a nossa vida sempre colocando uma frase numa posição mais comum. Em alemão, eles têm um acusativo, eles têm algo que tá ali, escancarado pra gente, que den letzten é o objeto, então eu posso inverter porque eu sei identificar. Um exemplo disso é que tem um filme que eles fizeram que chama Die letzten beißen die Hunde.
E por causa disso, só uma alteração de artigo, o sentido muda completamente. Ou seja, a gente coloca ali que os últimos vão morder os cães. É uma sátira, é uma brincadeira, que agora quem ficou por último não vai sofrer as consequências. Os últimos é que morderão os cães. Bom, a gente já entendeu... Ai, tem um sol vindo na minha cara. Desona. Seguindo, a gente já entendeu que existe uma ordem básica que vale de sujeito, predicado, objeto. Entendemos também que em alemão isso vai se inverter muito mais a lá hino do Brasil do que a gente em português. A gente em português vai ficar mais no basiquinho. E os alemães vão gostar de formular umas frases um pouco mais complexas. Mas, para isso não virar uma salada que vai ficar confuso, com certeza, até para os próprios alemães, a gente tem umas regrinhas. São essas regrinhas que eu quero contar aqui para vocês hoje. Bom, eu vou desenhar essas regrinhas para vocês. A minha letra não é das melhores, mas acompanhe aí. Bom, regrinha número 1 é que o verbo fica sempre na posição 2. Lembram da Maria amando Jonas e tudo mais? Sempre o verbo ficou na posição 2. Isso não altera, porque senão vai virar uma salada inteira. Então a gente tem essa regra de verbo na posição 2 para sempre, como um hino do alemão. Fora isso, a gente tem as perguntas. Já vimos que as afirmações seguem essa regra, mas as perguntas também seguem. Não interessa se essa é uma pergunta de wir fragen ou uma pergunta de ja, nein. Wir fragen são essas wo, was, wie, woher. Todas elas a gente vai perguntar wie heißt du, woher kommst du? O verbo continua na posição 2. E uma ja, nein Frage, ela é tipo adivinhação. Tipo, você se chama Aline? Heißt du Aline? Kommst du wirklich aus Brasilien? Sprichst du Deutsch? Essas perguntinhas de ja, nein Frage são porque a resposta vai ser ja, ich heiße Aline oder nein, ich komme nicht aus Brasilien. E essas são as respostas, ou um ja ou um nein. Aline, mas nessas ja, nein Frage o verbo na verdade tá começando, né? Tipo, seria uma posição 1? Por quê? Porque é como se a 1 aqui fosse vazia. Numa pergunta de wie heißt du, a gente tem uma wir fragen. Nessas outras perguntas é como se eles, na verdade, só tivessem cortado a wir fragen. Então, esse espaço 1 fica vazio e heißt du, Aline, ainda é entendido como heißt na posição 2. Segunda regrinha que eu quero contar pra vocês, muito importante para a posição das coisas, restante das coisas mesmo, coisas assim. Eu não tô falando agora de sujeito, muito menos verbo. E não tô falando de objeto. Então eu tô falando do quê? Eu estou falando de Angabe. Isso quer dizer que eu estou falando de como, quando, aonde, com quem. Todos esses Angabe a gente vai chamar de tecamolo, que é temporal, causal, modal e local. Isso quer dizer que todo temporal vai vir antes de todo local, todo causal vem antes de modal, sempre nessa ordem. Se eu falo que eu vou hoje no cinema, eu posso falar eu vou hoje no cinema. Em português a gente falaria assim. Em alemão a gente pode falar heute gehe ich ins Kino oder ich gehe heute ins Kino. Essa ordem parece com o português e respeita que o heute é o temporal, ins Kino é o local e eles têm que vir necessariamente nesse comboio. Se eu começo a colocar mais firulas, por exemplo, um modal, eu vou com você ao cinema, a gente coloca o modal na frente do local. Em português já começa a ficar diferente, a gente falaria eu vou hoje no cinema com você, talvez o você lá no final. Em alemão não, a gente precisa respeitar a ordem do tecamolo, então vai ficar ich gehe heute mit dir ins Kino. Desse jeito a gente respeita o comboio. É muito difícil a gente ter todo o tecamolo numa frase só, muito mesmo. A gente não vai sempre construir frases completamente cheias de todas as coisas, não se preocupem com isso. A gente não vai ter tanta frase assim que em uma frase a gente já dê todas as informações. Mais 2, 3 é mais provável e aí a gente precisa respeitar o tecamolo. Bom, frases no imperativo, elas também costumam começar com o verbo schreit das oder sei leise. Todos esses imperativos também estão ali com o verbo na posição 2, ou seja, um verbo que está começando e que antes não tem nada.
Outras posições de verbo também são possíveis para além da posição 2, como por exemplo ter um verbo no final. Isso a gente pode fazer, por exemplo, um vídeo só sobre modais, porque toda vez que a gente tem algum verbo modal como o müssen, können oder wollen, todos esses modais jogam o outro verbo para o final, no infinitivo. Então, se eu preciso ir a algum lugar, ich muss heute gehen. Muss e gehen nessa posição. Essa estrutura de posição 2 e verbo no final, a gente vai ver se repetindo muito em alemão. Inclusive para formar coisas no passado, que também é um assunto que a gente vai ver aqui na nossa playlist só sobre o passado, para vocês se aprofundarem nesse assunto, como que a gente poderia construir uma frase no passado, por exemplo. Tem ainda a posição do nicht, posições de negação na frase. Se essa for uma dúvida de vocês, comentem aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo só sobre as possibilidades de onde a gente pode colocar o nicht. Spoiler, ele é mais fluido do que a gente imagina, porque uma negação vai negar o que vem depois dela. Então a gente pode sim, com certa liberdade, mudar e colocar o nicht onde a gente quiser para negar o que a gente quiser. Então a gente pode fazer um vídeo aqui só sobre as posições das negações, se esse for um assunto que interessa a vocês. Assuntos avançados, por exemplo, alguns conectores, que também vão exigir a mudança de algumas posições na frase, a gente vai trazer aqui já com certeza. E aqueles objetos que a gente comentou, que pode ser acusativo, que também pode ser dativo, eles também vão ter algumas preferências de posições entre eles, numa frase que, digamos assim, talvez tenha os dois objetos. Tem um objeto direto, também tem um objeto indireto, ou seja, tem um acusativo, também tem um dativo, e aí pode ser que eles precisem ficar um na frente do outro, dependendo de como eles estão escritos. Todos esses assuntos a gente vai se aprofundar na nossa playlist, então deixem aqui suas dúvidas, comentários, pedidos, e confiram a nossa playlist para ver os vídeos que a gente já tem lá, se aprofundando em cada um desses assuntos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com a posição 2, com o tecamolo, que já são importantíssimos para a gente entender como o alemão é um quebra-cabeça e é um pouco mais difícil formular frases em alemão do que a gente imagina, mas que também tem vários paralelos com o português e que a gente consegue sim, independente do que está na frente, depois, do lado, em cima, conseguir entender o que o outro quer passar, dizer, se comunicar. E esse é o motivo da gente estar aprendendo alemão, saber se comunicar nessa língua. É isso! Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo, então. Bis dann!